Olá, olá, boa noite e bem-vindos a mais uma live. E especialmente para quem vai ver a gravação, o tema de hoje é sobre que ligação existe entre uma mãe que tem uma gravidez difícil e um filho que não gosta de contacto e fala pouco. Então será entre estas duas ligações. Boa noite, Suzete. Já tenho aqui, olá Eulália, já tenho aqui duas mamãs. Eu gostava que vocês me contassem um pouco como é que foi a vossa gravidez. Se tiveram alguns sustos, algumas preocupações. Boa noite, que bom ter-vos por aqui. Contem-me então um pouquinho, como é que... Eu sei que as duas são mães de mais do que um filho, por isso certamente as gravidezes também foram diferentes. E podem-me contar um bocadinho neste início, enquanto mais pessoas vão entrando. Porque tenho recebido cada vez mais pessoas que me procuram para tentar entender os filhos que de facto têm comportamentos um pouquinho diferentes. A Suzete já está a dizer que teve um descolamento de placenta na segunda gravidez. Ok, isso às vezes é um processo já bastante traumático para a própria criança, não é? Mas há também outras situações, seja, por exemplo, quando a mãe não está a contar que fica grávida e às vezes é aquele impasse, às vezes são aqueles pensamentos, o que é que vou fazer, o que é que o que é que vai acontecer, será que eu vou ter condições para criar uma criança, será que muita coisa passa pela cabeça de uma mãe que muitas vezes nem imagina que toda essa alteração emocional pode ter consequências na vivência daquela criança. Muitas vezes podem ser um susto que a mãe apanha. Olá Gina, boa noite. Boa noite Gina, pode contar também um pouquinho como é que foram as suas gravidezes? A Suzete diz que a terceira gravidez não foi planeada. Ok. E como é que te sentiste quando soubeste que estavas grávida na terceira gravidez? E há também outras situações de, por exemplo, a mulher saber que o marido ficou desempregado naquele momento. E todas estas coisas são situações que nos colocam em estado de alerta. E o estado de alerta vai fazer com que o próprio sistema da mãe entre em modo de a sobreviver, de colocar ela em sobrevivência. Suzete diz, fiquei um pouco em pânico. Exato. Ok, todas estas situações são apenas para explicar e tentar contextualizar que muitas vezes são coisas que nós não controlamos e não é esse o objetivo, não é controlar, é ter consciência disso, porque quando nós fazemos a retrospectiva, quando as pessoas me trazem comportamentos dos filhos que de facto já estão bem conhecidos, que têm um comportamento característico e que tem muito a ver com estas vivências que acontecem ainda dentro do útero, fica fácil fazer uma retrospectiva e dizer sim, realmente, a minha gravidez foi desafiante, teve aqui alguns momentos de maior stress. E porquê? Porque a criança, o mundo dela é dentro do útero, não é? Ela está ali, confinada, não tem por o que fazer, ela não pode fugir, não pode gritar, não pode fazer nada, ela está ali quietinha, a ser simplesmente alimentada pelo cordão umbilical. E o mundo da criança é um útero. Ela não sabe que existe uma mãe, não sabe que a mãe vive a sua vida num mundo cá fora.
Ou seja, ela está ali confinada a um espaço. E o que ela sente é que quando ela existe, ou seja, quando ela se mexe, a mãe lembra-se que está grávida. E se ela estiver a viver um momento de stress, automaticamente ela fica em modo de alerta, o sangue é bombeado para as extremidades. Isto é tudo biologia. E o útero fica frio e desconfortável. E então, aquela criança, ela sente que quando ela se mexe o mundo piora. Aquele mundo que ela conhece. Então, a Eulália diz assim, duas situações diferentes, duas gravidezes, né? A primeira mais tímida, mais cautelosa, mais serena. Foram 2 partos de cesariana, o segundo mais leve, embora com descolamento também. Mas o final de ambas foram boas. Ok, boa. Que bom. Muitas vezes, só depois de muito procurar, as mães realmente encontram alguns episódios que podem justificar o comportamento do filho. Mas aqui a questão é a vivência da criança, é o que a criança sente e não a intenção da mãe que conta. E vai ser isso que vai fazer com que um traço de caráter se desenvolva. É o primeiro traço de caráter que se desenvolve ainda durante a gestação e que se prolonga até o primeiro mês de vida. E é um traço de caráter que não tem nada a ver com doenças. Ele tem um nome que pode assustar. É o esquizoide. O traço de caráter esquizoide, eu gosto de dizer que a maioria das pessoas que têm este traço alto, elas muitas vezes são apelidadas de pessoas esquisitas. E eu digo assim, não é esquisito, é esquizoide. Olá, boa noite, Lara. Boa noite e todos os participantes. Bem-vinda. E então, como eu disse, é o primeiro traço, desenvolve-se desde a gestação e ao longo da vida da pessoa, ele vai trazendo medos básicos, mas também recursos muito interessantes. A Benilde diz, no meu caso, na gravidez disseram que podia ter mongolismo. Acredito que tenha sentido muito nesta fase. Mas foi relativamente a ti, Benilde? Ou a alguma das tuas gravidezes? Olá e seja bem-vinda. E, como eu falei, o mundo do bebê é o útero. Não há muito que ele possa fazer. Ah, ok, foi da tua filha. Boa. Mas correu tudo bem, não foi? Eu acredito que sim. E então, quando o útero ficava duro, desconfortável e frio, a criança não sabia como lidar. E então o mundo ficava pior. E à medida que ele existia, que ele se mexia, esse mundo ficava pior também. E a criança era como se ela pensasse assim: o mundo parece que não gosta de mim. Parece que o mundo não gosta da minha presença. Eu acabei de chegar e já me estou a sentir rejeitado. Porque é isso que a criança sente. Não tem a ver com a intenção da mãe. É como a criança se sente. Porque para aquela criança tudo isto é uma rejeição. O Afonso costuma brincar e dizer que é esquisitoide. Exato, porque o Afonso é um dos teus filhos que tem este traço mais alto, que foi até, e depois tu fizeste a ligação, que foi por causa do descolamento da placenta, né? Por isso faz tudo muito sentido. E então, o que é que a criança faz para se defender desta situação para não se sentir rejeitado? E uma vez que ela não pode fugir, não pode gritar, não pode falar, não pode fazer nada, né?
ela, a única coisa que ela pode fazer é desligar e ir para o mundo da cabeça. É como se ela desconectasse da cabeça, a cabeça do corpo. Porque nesta primeira fase, a mielinização do sistema nervoso, que é o encapamento das fibras de mielina dos neurónios com a mielina, que é uma gordura isolante, como se fosse um fio elétrico, que é isolante. Ela está na cabeça. No corpo, o que é que acontece quando um fio elétrico tem curto-circuito? Não tem controlo, né? Era a mesma coisa que acontecia com o corpo. Então, a criança, para se defender, ficava quietinha, com o corpo quietinho, né, dentro do outro, mas ela usava a cabeça. E aí, ela ficava no mundo das ideias, no seu mundo da lua. E é por isso que pessoas com o traço de caráter esquizoide muito alto, elas são do mundo do pensar. E a vivência desta experiência, que é um trauma que a criança vive dentro do útero da mãe, quando ela cresce, ela carrega este trauma dentro do seu sistema nervoso, que vai moldar o corpo para ser o mais fino possível, mais pequeno, mais mirradinho. É como se fosse mesmo um modo de sobrevivência, porque a criança diz assim: é como se eu mal cheguei e parece que já ninguém me quer, né? A Lara diz: o meu filho nasceu com 25 semanas de gestação. Ok, então ele certamente tem muito deste traço. Entretanto, vais ouvindo as características e vê se te faz sentido, Lara, tá bom? Eu sei que diz que o Afonso mexia muito pouco na barriga. Exato, porque ele tentava incomodar o mínimo possível, porque a sensação que ele tinha era que quando ele mexia, o mundo dele ficava pior. Então ele ia para o mundo da cabeça, para o mundo das ideias, deixava que o corpo ficasse quieto e não incomodar ninguém. E ao longo da vida vão ser pessoas que querem fazer o mínimo barulho possível. Eles vão ser o menor possível, vão ser assim muito fininhos, muito mirradinhos, o corpo vai ter muito pouca energia, porque praticamente o corpo serve para segurar a cabeça, porque para essas pessoas o corpo praticamente não tem valor, a mente é que é o mais importante. E para quê? A criança não quer incomodar o mundo, porque senão o mundo pode rejeitá-lo. E esta dor da rejeição é algo que ele carrega por toda a vida. Mas não é só coisas más. E a parte que eu mais gosto é a parte boa dos recursos. Porque aquela capacidade que ele adquiriu ainda dentro do útero de passar muito tempo na cabeça, devido a ter um útero desconfortável, devido ao mundo emocional da mãe estar alterado, faz com que ele tenha uma capacidade criativa muito alta. Ele está sempre no mundo das ideias, no mundo da lua, sempre a imaginar, tem uma capacidade lógica muito rápida, de raciocínio, e ao longo da vida são pessoas que precisam de entender racionalmente as coisas. Elas não são muito de sensações nem do mundo do sentir. Elas são do mundo do pensar. E então, se for preciso criar algo do zero, algo que não existe, estas pessoas são as pessoas certas para isso. Porque elas tiveram tanto tempo a fazer aquilo com tanta facilidade, elas fazem tudo com muita clareza, elas simplificam processos. E quando ficam a imaginar as coisas,
tudo pode acontecer. O impossível torna-se possível. E isto de facto é incrível. Só que, exatamente para não reviver a dor da rejeição, elas vão ter ideias fora da caixa e elas não vão falar com toda a gente. Elas vão falar sobre essas ideias apenas com as pessoas que não vão rejeitar essas ideias, que vão acolher as ideias, porque elas já são tão fora do comum que, de facto, se alguém rejeitar, é mais uma batida ali naquela traumatização, e quanto mais se repete, maior ela fica. Então, o papel das pessoas que rodeiam e que fazem parte do ambiente destas pessoas com estas características é ajudá-la a expressar-se, porque ela naturalmente vai ser muito calada, vai ser muito quieta, porque ela não tem muita energia e já veio lá desde do útero. E como é que o corpo vai ser? Vai ser um corpo, tal como eu falei, de sobrevivente. Vai ser assim um corpo com o mínimo possível. E são pessoas que não precisam de comer muito. Elas só precisam de comer o suficiente para alimentar uma cabeça cheia de ideias. Porque o corpo não tem muita energia. Então o corpo vai ser cheio de quinas, assim, no cotovelo, nas articulações. Tem as articulações muito ressaltadas, os ossos à vista. Tem assim um ar muito desengonçado, com a cabeça grande, muitas vezes a testa é alta e tem estes afundamentos, assim, aqui. Os olhos também são assim esbugalhados e para fora, os olhos grandes. Se repararem, eu tenho aqui os meus olhos diferentes, porque este olho é muito mais esquizoide do que este. E isto mostra também aqui uma coisa muito interessante, que é a relação que eu tinha com a minha mãe e com o meu pai era diferente. E isso faz com que a relação que eu tenho com os homens e com as mulheres também seja diferente. Mas isto já é uma outra história. E muitas vezes as crianças têm uma carinha de assustado e elas não querem chegar muito perto. Quando eu tive o primeiro contacto com este conhecimento, foi muito engraçado, porque eu, passados uns tempos, encontrei uma amiga na rua que tinha um filho pequeno e eu verifiquei logo, só de olhar para ele, que ele tinha muito deste traço. E ela pediu para ele me dar um beijo. E eu, a sentir já a dor dele, a pensar assim, não faças isso com o teu filho. Não o obrigues a dar beijos a desconhecidos, porque ele naturalmente, ele não vai gostar de muito contacto. E então eu olhei para aquele menino que estava assim com um ar muito assustado e disse assim, olha, dás-me mais 5? E ele ficou assim a olhar para mim como quem... Ela entende-me e deu-me o mais 5. Ou seja, estas crianças, muitas vezes elas são vistas como antissociais, porque elas não gostam de estar no meio de muita gente, não gostam de estar... Crianças, pessoas, isto no global, mas como eu recebo muitas queixas das mães, estou aqui mais a falar até para o caso das mães. E é importante manter este resguardo, deixar que ele faça as coisas sozinho, respeitar os momentos que ele precisa de estar isolado. Lembrem-se, ele dentro do útero, ele estava ali isolado do mundo, ele não sabia, ele só sabia quando se mexia alguma coisa de má acontecia. E então, quanto mais respeitarmos este tempo que ele precisa de caverna para criar ideias, às vezes não é só para se refugiar nos jogos ou nos telemóveis, como muita gente agora faz, e que a pandemia também veio aumentar isto tudo, porque isso aí pode ser uma evidência de algo diferente, não só da necessidade de isolamento, pode ser outra coisa. Mas quanto mais nós respeitarmos esta necessidade que aquela criança tem de estar mais isolada, de não
ter grandes contactos. Estas crianças não gostam de abraços. Abraçá-las é asfixiá-las. E no caso da Suzette, que ela está aqui, ela, como é super sensível, ela achava que o filho precisava de abraços. E quanto mais ela abraçava, mais repulsa fazia com ele. Então, não é a forma correta de demonstrar carinho com estas pessoas. É de uma forma lógica. Lógica e racional. Quanto mais lógica e racional, melhor. Eles não vão entender muito os sentimentos. E então, o que é que nós não podemos esperar dele? Entretanto, a Paula Lourenço entrou, a Ana Natália também, a Paula, a Júlia. Podem colocar aqui como é que foram as vossas gravidezes. Quem teve mais do que uma. Para tentarmos ver se tem aqui algum sentido com o que eu estou a dizer. Então, não esperar destas pessoas muita exposição, muito contacto, nem exibição de sentimentos. Há uma coisa muito engraçada que às vezes as pessoas que são mais sensíveis e gostam muito de demonstrações de amor, que dizem, eu amo-te muito. Quando dizem a uma pessoa assim, eu amo-te muito, e a pessoa vai dizer, está bem. E às vezes, quando nós não sabemos disso, achamos que a pessoa não nos ama. E isto para relacionamentos é incrível, este conhecimento, porque vai, a partir dali, quebrar muita areia na engrenagem dos comportamentos, da comunicação, porque comportamento é comunicação e de facto, saber tudo isto dá uma grande ajuda na compreensão de quem nós somos, de quem é o outro, até para nós criarmos limites. Quando se trata aqui da questão da exposição, só para terem uma noção, eu tenho 20% deste traço em mim. Eu tenho praticamente 20% de cada um, por isso é que eu sempre fui muito confusa. Mas eu lembro-me que quando eu era mais nova, eu sentia muito deste traço. Mas eu não sabia explicar. Eu só sabia que eu não gostava muito de estar no meio de muita gente. Eu sempre fui muito mais calada. E achava que as pessoas não me entendiam. Às vezes sentia-me completamente fora, peixe fora do aquário. E agora faz tudo muito sentido. E uma das coisas que me acontecia quando eu estava muito tempo exposta, e lembro-me de uma ocasião em que eu participei na organização de um congresso e tive que apresentar durante 3 dias todas as palestras que existiam. E no final, eu fiquei com a minha boca toda cheia de herpes. Porque quando eu estava demasiadamente exposta, e como não tinha este conhecimento, e como não sabia como negociar comigo mesma para estar tanto tempo exposta, isto depois no corpo, muitas vezes são as questões relacionadas com a pele que saltam à vista. Então, se nós começamos a respeitar exatamente as proporções de quem nós somos, em cada um dos traços, porque todos nós passamos por 5. Este é só o primeiro, que acontece durante a gestação e até o primeiro mês. Nós vamos conseguir ter uma vida muito mais leve, muito mais equilibrada, muito mais nos nossos recursos, em vez de estarmos sempre aqui a reviver as dores. E este conhecimento é um conhecimento científico que começou há mais ou menos 100 anos atrás, quando Freud, que era médico e foi o primeiro psicanalista, ou o diretor, eu não sei bem como é que se chama, mas da Escola Psicanalítica de Viena, da Áustria, ele alertou a medicina para a existência de uma mente dentro do corpo. E ele fez vários estudos. Um dos seus alunos, Reich, ele tratava dos assuntos ou dos doentes
que o Freud não conseguia tratar, com pessoas com mais resistências, e o Reich começou a perceber-se que pessoas com tipos de corpos diferentes tinham problemas parecidos. Só que Reich ele tentou uma abordagem de tentar mudar o corpo para mudar a mente. E atualmente nós vimos que isso não é necessário. O nosso corpo é perfeito e ele tem todos os recursos que nós precisamos para viver uma vida feliz, leve, tranquila, com confiança, autoestima e com tudo aquilo que nós queremos e merecemos. Então Reich ele descobriu os traços de caráter. Depois houve um outro médico, Alexander Lowen, que continuou o estudo dos traços de caráter de Reich, sistematizou-os, deu-os os nomes e criou uma abordagem da bioenergética. E há mais ou menos 4 anos atrás, no Brasil, uma escola e um instituto de investigação chamado O Corpo Explica, que uniu investigadores da área do corpo, da mente e da comunicação, desenvolveu ferramentas capazes de medir os traços de caráter no corpo que explicam como é que a mente funciona. E eu tornei-me aluna para resolver os meus problemas, porque eu não sabia porque é que eu estava sempre a adoecer. E eu saía de uma situação e entrava noutra e para a medicina já não tinha muito o que fazer. Eu cheguei uma vez em brincadeira a comentar com o meu geneticista se era preciso eu morrer para doar o corpo à ciência. A verdade é que não foi preciso morrer, o meu corpo já serviu para que a ciência evoluísse e eu nunca tive tanta vontade de viver e de estar aqui a partilhar este conhecimento também, porque de facto é algo muito inovador, é algo muito fora da caixa, tal como os esquizoides gostam. E eu com 20% de esquizoide, neste momento adoro ser esquizoide no recurso. Já não me importa ser esquisita aos olhos dos outros. E de facto, este conhecimento fez toda a diferença na minha vida. Primeiro em mim, nos meus relacionamentos com a minha filha. E de facto, eu decidi aplicar tudo isto. E só para resumir, muitas vezes as queixas que eu trago das mães é que o filho se isola muito, que não quer brincar com outras crianças. E de facto estas crianças elas constroem, têm uma imaginação muito fértil e elas gostam de brincar sozinhas. Não é por mal, não é que elas estejam a rejeitar outras crianças. Às vezes há crianças que ficam tristes porque acham que o amiguinho já não gosta delas, mas não, devemos explicar que o amiguinho está só a brincar sozinho e que daqui a pouco ele já vem brincar com ela e está tudo bem, ok? Não há problema nenhum em respeitar esta forma de funcionar, é só uma forma diferente de funcionar. O facto de ele ser seletivo, ele vai ser seletivo, ele vai selecionar muito bem as pessoas. Porquê? Para não correr o risco daquelas pessoas rejeitarem outra vez as ideias dele. Ele vai naturalmente comer pouco, não adianta estar aqui a tentar obrigar a comer esta criança, porque ela vai alimentar o suficiente o que ela tem na cabeça. O corpo dela não precisa. Mas também ela não pode carregar com muito peso, porque ela não aguenta, ok? Deixá-la, ao mesmo tempo que ao estimular a autonomia, ela vai se sentir quando está preparada e motivada para fazer algo novo. E as crianças são ótimas em fazer isso. Às vezes basta nós estarmos a observar o crescimento delas com o ambiente controlado, como é óbvio, não é? Mas em vez de limitar o comportamento ou de barrar, não, devemos supervisionar para que o ambiente seja seguro, não só fisicamente como emocionalmente. E muitas vezes são crianças que vão estar distraídas nas aulas. E porquê? Porque elas são naturalmente muito inteligentes.
elas são muito rápidas de raciocínio e muitas vezes são mal interpretadas. Então, muitas vezes o professor já disse o que é que elas precisavam, ou melhor, a criança já fez aquilo que o professor pediu e já se distraiu com alguma coisa que viu a passar na janela. E é mesmo assim. Muitas vezes elas não falam porque elas têm receio de se expor e de falar e serem rejeitadas. Então elas muitas vezes elas vão calar, mas se o professor perguntar, elas vão responder. E este conhecimento pode fazer toda a diferença dentro de uma sala de aula. E é isso. E a questão da socialização. Quanto mais nós respeitarmos estes momentos que a criança precisa de estar sozinha, mais ela vai querer socializar. Porque se nós estivermos a obrigá-la a estar no meio de muita gente, ela vai estar a sentir a dor da rejeição. E quando nós sentimos a dor, não conseguimos ativar o recurso. Então nós precisamos daquele tempo para autorregular e depois estamos preparados para socializar. Então, como é que nós podemos estimular ainda mais os esquizoides, digamos assim? É prestar atenção às suas ideias, valorizar e elogiar o jeito que eles têm de pensar. Não criticar, não rejeitar. Às vezes pode ser algo muito, muito fora da caixa. Mas aí a forma certa é questionar e dizer: uau, eu nunca tinha ouvido, nunca tinha tido uma ideia dessas. Conta-me mais sobre isso. E aí vai estimular a criança a falar mais. E vamos ajudá-la a pôr cá para fora as ideias que estão dentro da cabeça. Porque às vezes só de estarem dentro da cabeça já chega. E vão haver conflitos e potencialidades que vão estar unidos com outros traços, porque, como eu disse, todos vamos passar pelos 5, até ali mais ou menos aos 5, 7 anos, em diferentes proporções, em diferentes formas de funcionar, que vão estar também moldadas no nosso corpo, e por isso é que o corpo explica a mente, que revela a história e revela também as causas dos problemas pelos quais as pessoas passam. E não há necessidade de estar sempre a repetir as dores, mas sim a ativar os recursos, porque a vida pode ser mais leve, alegre e bem-sucedida, não só a nível pessoal como profissional, se conhecermos todos os recursos que temos internamente. De nada adianta ter recursos externos se não conhecermos os recursos internos que temos. E com isto eu deixo um convite, que é neste Natal, cuidem da vossa saúde emocional. E o primeiro passo é fazer uma análise corporal. A partir de uma análise corporal, observando 6 partes do corpo, o rosto, os olhos, a boca, o tronco, o quadril e as pernas, é determinado qual é a percentagem de cada traço de caráter, traçado o perfil de personalidade, como a pessoa funciona, nas suas dores, nos seus recursos, e conseguir ativar todo o máximo potencial que tem. Porque muitas vezes o que acontece é quando nós passamos muito tempo em ambientes que rejeitam a nossa forma de funcionar, nós começamos a anestesiarmos-nos. Porque é quase como ir ao dentista, não é? Colocar ali a anestesia, porque para não sentir a dor, para não sentir que a dor se esteja sempre ali a repetir. E às vezes estamos tão anestesiados que nós nem sequer somos capazes de ver os recursos. Por isso, quanto mais cedo, a partir dos 7 anos, é possível fazer uma análise corporal, nós soubermos exatamente como somos, não vamos ficar reféns de quem nem sequer sabe o que é um traço de caráter esquizoide. Ok? E agora eu vou deixar aqui 5 minutos para perguntas. E vou ler aqui algumas mensagens que me passaram. A Benilde diz: és linda. Obrigada. Também és muito linda, Benilde. Obrigada por te conhecer.
Suzete diz: sou muito grata por te conhecer e eu a ti também. Que bom, nesta aventura de descobrir respostas para os nossos filhos. De facto, a vida cruzou-nos e é muito importante. A Lara diz tal e qual. É, mas sem dúvida que o ambiente faz toda a diferença. É claro que há uma carga genética. Todos nós temos uma carga genética. Os traços de caráter não fazem parte da parte genética, porque genética é os meus olhos serem castanhos, o meu cabelo ser castanho, mas se eu vou ter os olhos castanhos pequeninos ou grandes, que no caso até tenho bem diferentes, ou se o meu rosto vai ser mais redondo, se vai ser mais quadrado, se vai ser mais triangular, tudo isso tem a ver com a criança que eu fui um dia sentiu aquele ambiente, aquele que falamos hoje foi o ambiente do útero, o primeiro ambiente a primeira casa que nós vivemos durante 9 meses, os que chegam aos 9 meses, não é? No caso da Lara, teve um bebê prematuro, e muitas vezes os prematuros, eles sentem muito, eles têm este traço mais forte, e é preciso compreendê-los, porque naturalmente há aqui outras características que agora me estou a lembrar. Eles vão ser um bocadinho mais lentos, mais esquecidos. É muito fácil esquecerem-se de qualquer coisa. E em vez de estar sempre ali a recriminar, ok, arranjar estratégias para não esquecer. Ou colocar as coisas sempre no mesmo sítio. Quando se tratam das crianças, sei lá, se há uma chave que é preciso colocar na mochila. Como adultos, nós precisamos de preparar isso. E quanto mais nós conhecermos, melhor. Mais preparados ficamos. Quanto mais cedo nos convencermos de que, de facto, há desafios e há coisas que é preciso fazer, não precisamos de estar à espera que as coisas acabem, porque não vão acabar. Os desafios vão continuar. E é muito importante nós aceitarmos o facto de que ninguém foi ensinado a ser pai e mãe. Nós carregamos muito peso de muita ancestralidade que também não sabia, não é? Porque fazia o que podia. E está tudo bem, mas atualmente, à luz do conhecimento atual, nós podemos fazer melhor. Nós podemos quebrar um ciclo de violência, de obediência, que não é necessário, e ter uma educação mais inteligente, com maior inteligência emocional, porque a maioria dos pais não aprendeu a lidar com as suas emoções e então tenta calar as emoções das crianças, porque elas próprias não puderam expressar-se e todo o ciclo de violência começa aí, começa com calar um choro, começa com o rejeitar uma ideia, começa com os meninos não choram. E isso é muito triste mesmo. A Lara diz: tanto ele como eu precisamos urgentemente de uma análise corporal. Vou marcar com a Isabela. Ok. Boa, Lara. Acho que, olha, é uma carta de alforria maravilhosa. Para mim foi muito libertador perceber porque é que eu vivia tantos conflitos internos, e se eu já sabia que era uma pessoa rara, eu percebi que de facto sou mesmo rara, porque eu tenho praticamente a mesma proporção de todos os traços. E então, quem viu o filme Divertidamente, viu que nós temos 5 emoções básicas. E se a nossa testa fosse transparente, elas estariam aqui num comando, num painel de controlo. No meu caso, quando eu estava em dor, era como se eu tivesse as 5 a lutar pelo comando, cada uma a puxar para o seu lado. Por isso eu dizia que às vezes eu pensava uma coisa, eu sentia outra e fazia outra. O meu pensar, o meu sentir e o meu agir estavam completamente desconectados. A partir do momento que eu passei por uma análise corporal, é claro, lentamente, porque isto foram 41 anos a viver num automático doentio que me adoeceu verdadeiramente,
o meu painel de controlo começou a ficar mais organizado. Eu comecei a colocar a ordem na casa. E aí sim, eu comecei a atuar nos meus recursos. Eu agora sei quantas vezes é que eu posso estar exposta aqui a falar com vocês. E por isso é que eu não estou todos os dias. Porque eu respeito a minha forma de funcionar. E precisa de ser assim. Então, com as nossas crianças, nós podemos trabalhar as emoções. E há 5 básicas, todo o resto são desdobramentos, que é o medo, que é o do traço esquizoide que estivemos a falar aqui hoje, que é o que se forma ainda dentro do útero, é a tristeza, que pode ficar para uma outra vez, é a alegria, a raiva e a repulsa ou o nojo. No filme do Brado brasileiro é o nojinho. E às vezes basta falar com as crianças. O que é que tu sentiste? O que é que tu sentes? Esta situação, o que é que te faz sentir? E verbalizar as emoções é o primeiro passo para validar e para que a criança se sinta confortável a expressá-las. Ok? E a Suzete diz, é incrível, aconselho a toda a gente a análise corporal. É incrível, às vezes até parece... Posso até confidenciar com vocês que já me chamaram coisas assim incríveis. No outro dia estive com uma mãe que achava que eu era médium, porque ela, nada contra os médiums, ok? Mas ela achava que era algo impossível, a partir do formato do corpo, uma pessoa perceber como é que a mente da outra funciona e saber quais os motivos ou as causas base dos problemas que ela está a enfrentar. Então achei muita piada, porque assim, não, isto é ciência, isto é conhecimento. E a Paula diz, boa noite, aconselho a análise corporal e não nos arrependermos, é uma experiência que fica connosco e nos liberta. É verdade, a Paula é psicóloga e ela própria já está a sentir toda esta clareza que este conhecimento traz e que nos liberta e nos ajuda a fazer melhores escolhas, não baseadas no medo de ressentir de novo as nossas dores básicas, mas no olhar o futuro com pleno poder dos nossos recursos, porque cada dor serviu para criar um recurso. E isso é incrível. Agora, nós não precisamos de viver toda a vida a repetir as dores sem saber às vezes que temos recursos. Então eu quero agradecer muito a todas as pessoas que estiveram aqui comigo em direto, que vão ver a gravação. Qualquer questão podem contactar-me. Estou aqui disponível e espero que este conhecimento vos ajude a respeitar ainda mais as pessoas que tiveram assim uma gestação bem complicada e que mostrem esta live para trazer alívio, para trazer confiança, autoestima e cada vez mais felicidade e leveza para viver a vida. Envio um beijinho muito grande a todos, gratidão também, Lara, um beijinho grande, obrigada e até breve.